Elu entra hoje nos assuntos deslocamento vetorial e velocidade vetorial média. E eu pergunto, por acaso você sabe o que é um vetor? Bom, vetor é um elemento matemático que, utilizado em física, caracteriza as grandezas vetoriais, isto é, aquelas que em sua definição requerem módulo, direção e sentido. O Elu vai detalhar tudo isso porque é um tema muito cobrado nos vestibulares. Oi pessoal, estamos aí de volta para falar hoje de cinemática vetorial. É um assunto muito interessante, muito rico, muito bonito, muito conceitual, que permite a formulação de questões maravilhosas. Eu particularmente gosto muito desse capítulo, cinemática vetorial. Nós hoje falaremos sobre duas grandezas. Falaremos de deslocamento vetorial e velocidade vetorial média. Mas antes de entrarmos nesses temas, eu gostaria de comentar com vocês o conceito de grandeza escalar e grandeza vetorial. O que vem a ser uma grandeza escalar? É uma grandeza que fica plenamente definida mediante apenas o valor numérico e a unidade de medida. Grandeza escalar, valor numérico e unidade de medida. Por exemplo, o tempo é uma grandeza escalar. Correto? Eu posso, veja bem, determinar o tempo usando um cronômetro. O cronômetro, não é? Ele registra intervalos de tempo. O tempo é uma grandeza escalar que fica plenamente definido mediante a definição do valor numérico mais a unidade de medida. São também escalares, além do tempo, comprimento, a massa, o volume, a temperatura, correto? A pressão, a corrente elétrica, grandezas escalares. Agora, pessoal, e as grandezas vetoriais? Essas são mais sofisticadas, né? Porque elas requerem na sua definição 3 elementos: o módulo, a direção e o sentido. Vamos apresentar para vocês uma situação, não é, em que se faz presente uma grandeza vetorial. Olha lá, no vídeo para você, Micrinho. Micrinho, nosso herói, perdido no deserto, tá? Imagina aí, Micrinho perdido no deserto. Um sol de rachar a mamona. E chega uma pessoa para ele e fala assim: Micrinho, você quer chegar num oásis? Quero. Então eu faço o seguinte: caminhe em linha reta a partir desse ponto, 5 quilômetros. Tá? Desloque-se em linha reta 5 quilômetros que você chegará num belo de um oásis com palmeirinha, não é? Com um laguinho, etc, etc, etc. Aí vai pintar uma tremenda dúvida na cabeça do coitado, porque em que direção ele deve caminhar? Correto? E uma vez definida a direção, em que sentido ele deve caminhar? Então o deslocamento requer, exige na sua definição 3 elementos, além do valor numérico mais a unidade. Ele exige também direção e sentido. Por isso, o deslocamento é uma grandeza vetorial, pessoal. Correto? O deslocamento é uma grandeza vetorial. Outra grandeza vetorial é a velocidade. Velocidade também requer módulo, direção e sentido. Por falar em velocidade, o tráfego urbano é rico em exemplos de que velocidade é uma grandeza vetorial. Aí está. Em toda e qualquer esquina, numa cidade como São Paulo, há uma placa de trânsito. A placa de trânsito geralmente orienta o motorista com relação à direção e o sentido da velocidade que ele deve imprimir ao seu veículo. Há ruas que permitem tráfego num sentido, no outro sentido. Enfim, as placas de trânsito orientam com relação à direção e sentido da velocidade, que também é uma grandeza vetorial. Turma, fora a velocidade, eu poderia exemplificar como vetorial: força, aceleração, impulso, quantidade de movimento e muitas outras grandezas mais. Tá bom? Então vamos colocar no vídeo para você, tá? Um outro conceito, o conceito de deslocamento vetorial. Agora sim, vamos formalizar o conceito de deslocamento vetorial. Imagine o seguinte: o móvel sai do ponto A, caminha por essa trajetória sinuosa, suponha que seja um rio, né, bem sinuoso, uma lancha percorrendo o rio, então vem por aqui e tal, chega no ponto B. Como é que eu defino formalmente o deslocamento vetorial? Ora, é o vetor que liga o ponto de partida ao ponto de chegada. Em resumo, é isso aí. O vetor que liga o ponto de partida ao ponto de chegada, que eu chamei de ΔR, não é? É o deslocamento vetorial. Veja que quando eu me refiro a uma grandeza vetorial, é praxe colocar uma flechinha
não é, sobre o símbolo. Então, ΔR é o deslocamento vetorial. Agora, turma, vamos diferenciar uma coisa. Veja bem, vocês estão vendo essa linha tracejada aqui acompanhando aquela trajetória, aquele rio, né? O comprimento dessa linha informa o que para nós? O ΔS, né? O deslocamento escalar. O comprimento desse tracejado é o ΔS, o deslocamento escalar. Quem é mais comprido, o ΔS ou o ΔR? Ora, é fácil perceber, o ΔS, né? Então, essa figurinha deixa clara uma propriedade importantíssima. O deslocamento vetorial, ΔR, em módulo, né? Ele é sempre menor ou, no máximo, igual ao deslocamento escalar ΔS em módulo. Em outras palavras, o deslocamento vetorial em módulo nunca excede o deslocamento escalar em módulo, correto? Então, é muito importante que você se ligue nessas nuances, nesses detalhes, nesses pormenores. Deslocamento vetorial é uma coisa, deslocamento escalar é outra. O vetorial nunca excede o escalar, é sempre menor ou igual. Quando é que vai ser igual? Quando a trajetória for o quê? Quando a trajetória for reta. Nesse caso particular, trajetória reta, o ΔR assume o mesmo módulo que o ΔS. E eu gostaria de definir agora, não é, com você, madurinho, o conceito de velocidade vetorial média. Então veja no vídeo, velocidade vetorial média, pessoal. VM com flechinha em cima, não é? É ΔR sobre ΔT. É o deslocamento vetorial sobre o tempo, velocidade vetorial média, grandeza vetorial, tá? Tudo bem, mas vamos relembrar lá do começo do curso a velocidade escalar média. Velocidade escalar média, ΔS por ΔT, é o deslocamento escalar sobre o tempo. Veja que eu representei por V minúsculo aqui para ficar diferente da outra que é V maiúsculo, correto? Pessoal, como ΔR nunca excede ΔS, conforme vimos, né? ΔR nunca excede ΔS. Qual é a conclusão que eu tiro? O módulo da velocidade vetorial média nunca excede o módulo da velocidade escalar média, tá bom? Então, veja, como ΔR nunca excede ΔS, implica nessa propriedade. VM menor ou igual a Vzinho M, né? Vzinho M. Tudo bem? Então, vocês devem estar se perguntando o seguinte, mas Eliu, você falou agora mesmo que velocidade é grandeza vetorial, mas de repente você usa dois termos, velocidade vetorial, velocidade escalar. Pessoal, foi feito um primeiro estudo simplificado. Como as trajetórias já haviam definidas, como o sentido do movimento já estava implícito, correto, no problema, nós tratávamos a velocidade apenas pelo seu valor. Por isso dizíamos velocidade escalar. Agora nós estamos atribuindo à velocidade o seu caráter pleno. Velocidade é uma grandeza vetorial. Ela requer módulo, direção e sentido na sua plena caracterização. E estamos notando que a velocidade vetorial média, correto? Ela tem uma diferença em relação à velocidade escalar média. O módulo da primeira nunca excede o módulo da segunda. Tudo bem? Vamos colocar no vídeo para você algumas características importantes. Grandezas escalares. Veja bem, elas se caracterizam tão somente pelo valor numérico, mais a unidade de medida. Exemplo, comprimento, massa, tempo, temperatura, que mais? Densidade, pressão, carga elétrica, corrente elétrica, volume, área, correto? São as grandezas escalares. Que mais? Grandezas vetoriais. Vamos lá, segundo quadrinho. Elas se caracterizam pelo valor numérico mais a unidade de medida, que é chamado de módulo ou intensidade, note bem. E além disso, requerem direção e sentido. Exemplos: deslocamento, velocidade, aceleração, força, que mais? Impulso, quantidade de movimento e por aí afora, né? Campo elétrico e etc. Então, pessoal, distinguir bem as grandezas escalares das grandezas vetoriais. E no vídeo para você um exercício de aplicação dessas ideias. Veja bem, o módulo sai do ponto A, desloca-se 9 km verticalmente para cima, depois 4 km para, não é, o lado esquerdo, não é? Depois desce até o ponto B, 6 km até o ponto B, tudo bem? A pergunta que eu faço: qual é a velocidade escalar média nesse percurso?
tá? Aliás, aqui é lado direito, desculpa, não é? E, além disso, qual é a velocidade vetorial média nesse percurso que durou 10 horas, pessoal? Primeiro, como é que eu acho o deslocamento escalar ΔS, hein? É fácil, né? 9 km, mais 4, mais 6, né? 9 mais 4 mais 6, isso perfaz os 19 km. Esse é o deslocamento escalar. Deslocamento vetorial, como é que eu posso determiná-lo? Eu conecto o ponto A com o ponto B, esse vetorzinho vermelho aí no seu vídeo. Tá? Esse vetorzinho vermelho tem módulo quanto? Basta aplicar Pitágoras ao triângulo retângulo. Um triângulo de catetos 3 e 4. Não é? Pitágoras vai dar uma hipotenusa de 5. Então, ΔR, módulo 5 km. Muito bem, então vamos à segunda tela. A velocidade escalar média, Vzinho M, ΔS por ΔT. Olha aí, pessoal, 19 km por 10 horas, né? Que eu falei que foi a duração do percurso. Isso dá 1,9 km por hora. Velocidade escalar média, note bem. A velocidade vetorial média, você vai fazer assim, ó, ΔR, deslocamento vetorial sobre o tempo. Qual foi o deslocamento vetorial? 5 km. E o tempo? 10 horas. Né? Um percurso que durou 10 horas, note bem. Então, isso dá meio quilômetro por hora. Tudo bem? Então, esse exemplo, pessoal, deixa claro, né? A diferença, a velocidade escalar média é uma coisa, a vetorial média é outra. Os valores são distintos, olha bem. A escalar média deu 1,9, a vetorial média deu 0,5, né? Então, mais uma vez, eu digo, a vetorial média é menor que a escalar média. Só será igual quando? Quando a trajetória for retilínea. Grandeza escalar, valor numérico mais unidade de medida. Pronto. Grandeza vetorial, valor numérico mais unidade de medida, que é chamado de módulo ou intensidade. O que mais? Direção e sentido. Falou, pessoal? Um abração e até a próxima vez.